Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à Casa de Francisco. Vamos fazer uma leitura de abertura e, em seguida, uma prece e passamos a palavra ao palestrante. A beleza transitória da matéria passa depressa. Procure sondar a beleza interna das pessoas com quem convive. Há flores belíssimas e perfumadas que só duram poucas horas. No entanto, apesar de feias, as pedras duram milênios, realizando suas tarefas. Não seja, pois, leviano. Não prefira o efêmero ao eterno, a beleza à sabedoria. Firme-se no que dura para sempre, que é o espírito imortal, nosso verdadeiro eu, e não o que cedo desaparece. É uma provocação bem profunda essa, né? De a gente não apenas olhar para a beleza que é efêmera, não só a beleza física, a beleza de uma situação agradável que você está passando, um momento de vida que você está passando, que é belo, que tudo passa. Mas certas coisas não passam, que somos nós como espírito, a gente não tem fim. Então, a nossa vida não vai passar nunca, a gente vai estar sempre vivo. Só que vamos nos melhorando, nos aperfeiçoando. Mas o foco principal nosso é importante que seja esse, né? Nisso que é eterno. Então, como estava dizendo ali, as pedras que não são tão bonitas quanto uma flor, com muitas cores, com muitos formatos, mas duram muito mais tempo. E a gente reclama também das pedras das nossas vidas, que às vezes duram muito mais tempo do que os momentos bons, que parecem que passam muito rápido. Mas essas pedras que vão nos lapidando e vão se tornando diamantes quando a gente percebe, quando você percebe no final da vida, no final de um estágio de vida, que aquela pedra que doeu tanto, que apertou tanto no sapato, ela se transformou num diamante, porque a pressão que ela te proporcionou, as alfinetadas que ela te proporcionou, floresceu dentro de você, um diamante. A força interna, hoje sua, é muito mais forte. A beleza interna, a sua amorosidade, a sua coragem para lidar com a vida está muito mais forte. Então, que a gente agradeça e olhe até a beleza dessas situações difíceis que são colocadas, essas pedras que são colocadas nas nossas vidas, para nos proporcionar esse crescimento, esse aperfeiçoamento. Vamos fazer uma prece? Agradecemos a espiritualidade amiga por sempre nos protegerem, sempre estarem próximos a nós, nos intuindo a termos boas escolhas, bons pensamentos. Importante nos lembrarmos que depende de nós também essa busca pelo alto, pelos amigos espirituais, por Jesus, por Deus, que consigamos fazer esse esforço interno, que na verdade não é um grande esforço, é um destrancar de uma porta que aberta permite que Deus entre, que Ele acesse nosso coração e tudo que está ali dentro, sem vergonha, sem restrições, porque Ele já nos conhece a fundo e sabe tudo que está ali dentro. E com tudo que está ali dentro, Ele vai fazer uma grande beleza, uma grande obra-prima. Que consigamos entregar este coração ao Pai Maior, que nos ajude a encontrar essa beleza que há dentro dele. Que assim seja. Hoje nós vamos receber nosso amigo Enzio para essa palestra da tarde. Ele vai nos falar sobre os verbos de Jesus. Enzio, por favor. Minhas queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus esteja sempre conosco. É sempre uma alegria voltar à casa de Francisco para conversarmos um pouquinho sobre aquele que foi para Francisco de Assis o grande leme da sua vida, já que estamos numa casa que é a casa de Francisco de Assis, nada melhor que estudar
este homem que Francisco teve como nossa referência e que na doutrina espírita é nosso guia e modelo, o Cristo. Toda a moral do Cristo, e isso é importante a gente ter muito claro, até para saber por que seguir esse homem. Para começar, o que é moral? Existem diversas definições no âmbito da filosofia, da sociologia, da psicologia, mas em doutrina espírita nós temos uma definição específica para a moral. Está na questão 629 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar da moral? É o primeiro capítulo da terceira parte, das leis morais, das leis naturais. E a definição é regra de bem proceder. A moral determina o que deve ou não deve ser feita. Então, a boa moral diz respeito ao o bem que deve ser feito. E a má moral, ou a moral má, é o que não se deve se fazer. Só que aí, para não gerar uma confusão olha, eu até brinco que tem coisas aqui no Paraná que se eu fizer dá problema. Eu sou natural do Rio Grande do Norte. Se eu fizer a mesma coisa lá, eu sou elogiado. Se eu fizer diferente, dá problema. Então, tem coisa que lá é certo que aqui é errado. Do mesmo modo que tem coisa que aqui é certo e lá é errado. Então, qual seria a regra de bem proceder? Então, nós podemos dizer que no Nordeste existe uma moral, pelo menos no Rio Grande do Norte, e no Paraná existe uma moral diferente, regra de bem proceder. Então, quais são de fato as regras que nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, devemos seguir para o certo e o errado? E aí, também está lá nesse capítulo, no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis divinas. São as leis divinas que estabelecem o que deve ou o que não deve ser feito. Então, se você quer saber se você está cumprindo a vontade de Deus, é só se perguntar se o que você faz é conforme ou diferente da lei natural, da lei divina. É simples, não é uma questão de opinião. É tanto que Kardec escreveu alguns textos que deixou muito claro isso, para não ficar dúvida. Eu posso citar a resposta da questão 918, o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os espíritas têm Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro espírita mais vendido e mais lido, pouco estudado, mas muito lido. E lá no capítulo 17, o homem de bem, o sede perfeito, tem o texto, o homem de bem. Então começa caracteres da perfeição, depois o homem de bem, depois os bons espíritas. Então, para o indivíduo de um modo geral, o homem de bem. Para nós espíritas, além do homem de bem, os bons espíritas. Está lá, é regra, não é uma questão de eu acho, eu penso, eu queria, eu gosto, eu não gosto. Não, a regra está estabelecida. Então, quando falamos em moral, nós estamos falando justamente destas regras. E é importante chamar atenção para isso, que às vezes existem determinadas regras dessa que você vai ter que fazer e que você não vai gostar. Eu posso dar alguns exemplos. Exemplo? Regra de bem proceder: perdoai 70 vezes 7 vezes. Quando é que a gente precisa perdoar? Só existe uma situação em que cabe perdão: mágoa. Alguém te magoou? Tem alguma que cabe perdão? Fora a mágoa? A ofensa. A ofensa é só uma forma de expressar a mágoa. E para falar a verdade, independente do nome que você usa, você só vai precisar perdoar alguém quando você criou expectativa em relação à conduta dessa pessoa. Se você não cria expectativa, quer dizer, você sabe quem ela é, você a conhece, você a compreende, não importa o que ela faça, ela nunca vai te magoar, ela nunca vai te ofender. Você já conhece, então você nunca vai precisar perdoar. Então, essa é uma das regras: perdoar 70 vezes 7 vezes. É fácil? Não. Para nós, espírito de terceira ordem, é difícil. Não é fácil não. E dependendo do tamanho do negócio, dependendo do tamanho da ferida, e o quanto ela esteja sangrando, e o tempo que você está mantendo ela sangrando, é mais difícil ainda. Mas o que estabelece a regra? Perdoai 70 vezes 7.
Entendem que a regra do bem e do mal, a moral do Cristo, ela não tem a ver com prazer ou desprazer, gostar ou não gostar. Estabelece, perdoe, ponto. Não é eu gosto, eu quero, não importa, é justo. Não importa, é perdoar. A pergunta que nós devemos fazer é: como você se sentiu quando perdoou? E quanto mais tempo de experiência nós temos, mais oportunidade já fizemos isso, né? E aí, quer dizer, você está carregando um fardo que só te prejudica, poderia se aliviar desse fardo. Ainda bem que existe reencarnação, porque vai chegar no final da encarnação e a gente vai dizer assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi? Aí você volta e não perde mais tempo, passa pelas mesmas experiências e perdoa, pronto, resolve o problema. Agora, por que eu tenho que esperar para a próxima? Começa a não fazer muito sentido. Pensando dessa forma, já que a moral espírita, a moral que a doutrina espírita oferece, quer dizer, a regra de bem proceder que a doutrina adota, segundo Kardec, o Espiritismo não trouxe uma regra de vida nova. Se pegar as outras religiões, as outras filosofias, cada um estabelece um jeito de viver. Por exemplo, temos religiões que é errado cortar cabelo, a mulher cortar cabelo, é errado mulher usar saia, usar calça, né? Quer dizer, são regras. Não use calça, não corte cabelo, e isso é o correto. Quer dizer, trazem regras novas. Então, cada uma tem as suas regras. A doutrina espírita não. Kardec vai dizer: o Espiritismo não traz uma moral nova. O Espiritismo adota da moral do Cristo. Ponto. Por isso que em doutrina espírita, certo e errado é o que Jesus disse que é certo ou errado. Não o que o Lucas, como trabalhador aqui da Casa de Francisco, vai dizer que é certo ou errado. Claro, existem as leis humanas que nós temos que respeitar. Se não pagar o IPTU, a casa fecha. Então tem que seguir as regras do mundo material, tem que respeitar elas. Mas no âmbito da conduta do indivíduo, as regras são as que o Cristo propôs. Então não importa se alguém diz que você está certo ou errado. Se isso for condizente com a lei divina, tudo bem. Se não for, é a opinião da pessoa. E se é a opinião da pessoa, qual o valor dessa opinião? Se você está fazendo, se o que você faz é certo conforme Jesus disse, o resto do mundo todinho pode dizer que está errado. Aí você vai dar valor à opinião de quem está dizendo que você está errado, levando em consideração que você está agindo conforme Jesus falou? Você está dando mais valor à opinião de quem não entende do que a opinião de quem de fato entende? Ainda acha ruim sofrer. Não é difícil viver. E aí, pensando dessa forma, nós vamos ver o seguinte: quando falamos de moral, nós estamos falando de quem nós somos. De fato, lá dentro, na essência. E, dependendo do que tem aqui dentro, é o que vai ter fora. Quer dizer, as minhas condutas, elas serão reflexo da minha moral. A não ser... Me desculpa, pessoal, mas está no Livro dos Espíritos, tá certo? Eu não gosto dessa palavra porque eu estou jogando na minha cara. Quando você se comporta bem fora, mas dentro você está mal intencionado, o nome disso é hipocrisia. Então você já é bom para fora, mas dentro não? Então isso é interesse. E mau interesse. Porque nós devemos ser quem de fato somos. E quem de fato somos está aqui dentro. Entendeu agora por que você é uma pessoa tão teimosa, cabeçuda, revoltada, entre outras coisas, e botaram você num trabalho que você tem que se comportar como um santinho? Quem botou? A vida. Você tentou até ir para outro, mas não deu certo. Acabou naquele. Entendeu por quê? A vida é muito sábia. Ela está te treinando. Ela está te treinando. Um dia me perguntaram assim, eu já comentei aqui outras vezes, eu tenho a doença depressão.
né? E eu aprendi a lidar com ela. A doença mesmo. Eu não tenho estados depressivos, eu sou até um bem-humorado até demais. Mas é doença, né? Aí me perguntaram assim, mas assim, o seu histórico? Não tenho histórico. Eu tive H1N1, lá no início, quando começou a ter a doença. Aí eu tive a H1N1, ela é um baque viral intenso, né? Tanto que o remédio é muito forte. E existe uma depressão chamada depressão viral, que ela surge em função de um ataque viral intenso. Bagunça o cérebro, meu cérebro já é bagunçado por natureza, e eu fui dormir bem e acordei com depressão. E aí me perguntaram, tá, mas você não tem um histórico, e por que a vida deixou você ter depressão? Eu disse, não, a vida não deixou, a vida me deu ela. Para quê? Porque aí eu lembro uma vez eu perguntei para os amigos espirituais, né? Por que essa doença chegou assim? E aí o amigo espiritual respondeu, como é que você tratava os depressivos antes? Aí eu, frescura. Agora você sabe que não é. Então não é por acaso. Quer dizer, nada que acontece com a gente é por acaso. Então, aonde nós estamos, aonde nós somos colocados, é justamente para que possamos aprender a agir dentro de determinadas virtudes que nós ainda não temos. Quem aqui nesta sala, neste momento, não está precisando buscar paciência ou não tem? Não se preocupe, depois que você desenvolve paciência, a próxima é um curso chamado compreensão. Aí tem compreensão 1, paciência. Sabe a faculdade, né? Compreensão 2, tolerância. Compreensão 3, humildade. Aí compreensão 4, aí é que é compreensão. Porque humildade é a capacidade de se compreender. Mas se você não tem paciência e tolerância, me perdoa, mas nem humildade nem compreensão você vai conseguir ter. Entendeu agora por que está na fase? E está todo mundo assim, ou está precisando tolerar ou está precisando ter paciência. É a vida simplesmente matriculando você num curso de compreensão. E tem que ser dentro. Você nem pode, sabe? Tem que, aqui dentro, é você com você mesmo. Pensando dessa forma, para facilitar a nossa vida, porque se a vida quer que a gente desenvolva as virtudes, então a gente tem que começar a ser um pouco mais espertos. Como assim? Já que é para desenvolver, então por que eu vou demorar? Por que Jesus insistiu tanto numa ideia de abnegação? Abnegação é negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é essa coisa de, eu não posso ser quem eu sou. Não, é ser quem de fato você é, só que você abre mão das suas características de personalidade que atrasam o seu crescer. E geralmente você prefere elas. Eu não levo desaforo para casa. Então leve uma má noite de sono junto. Entre outras coisas. Eu tenho amigos cardiologistas, psiquiatras, ortopedistas, traumatologistas. Gasto também, porque seu estômago vai estourar, sua coluna vai reclamar, seu joelho vai gritar, entre outras coisas. E no fim das contas, seu coração vai pifar. Por quê? Porque você optou por carregar isso. Aí, Enzio, é assim, quem participa de reunião mediúnica séria sabe o que eu estou falando, porque os espíritos chegam contando as histórias deles, é tudo assim, tudo com raiva. Estão sofrendo no mundo espiritual, primeiro sofreram encarnados com raiva de alguém, aí continuam no mundo espiritual sofrendo raiva de alguém. Porque se tivesse perdoado lá no começo, já tinha até asa de anjinho, mas não, continua sofrendo. Não, e o pior é médico que participa dessas reuniões, escuta essas histórias e tem raiva dos outros. É pior ainda. Ainda bem, eu não sou médium dessas reuniões, eu não assisto. Você lê romance? Se você lê romance mediúnico, tá lá essas histórias. Aí acha que é só porque é o romance mediúnico. Não, aquilo é a história das pessoas. Aí você diz, parece a minha história.
Então se ligue, porque se parece a sua história hoje, é a sua história depois. Pessoal, nós já temos tudo o que precisamos fazer, por que não fazemos? Talvez porque falte a gente realmente centrar, é que ele falei, ser um pouquinho mais esperto. Se a gente pegar os ensinos de Jesus, ele já estabeleceu uma série de verbos, e verbos são ações, né? Claro, na gramática tem aquela outra verbo, clima, né? Efeitos da natureza. Tem outro negócio lá também que é verbo, né? Me ajude, pelo amor de Deus, que eu sou historiador, não sou... eu sei que tem fenômeno da natureza. Chover, né? É um verbo, né? É um fenômeno da natureza. E tem um outro negócio lá que agora não me lembro. E as condutas. Qual é o outro? Tem ação, estado e fenômeno da natureza. Pronto, estados. Isso. Eu não lembrava desse. Tá. Mas vamos deixar os estados para lá e os fenômenos da natureza. Vamos pegar as ações. E eu selecionei 3 passagens de Jesus, onde ele é categórico, e nessas passagens ele oferece 3 verbos em cada uma dessas passagens. São condutas. E, curiosamente, alguém aqui da área do direito? São verbos imperativos. O que é imperativo? Tem escolha? Não tem escolha. Então é faça, ponto. Ah, não quero, não perguntei, faça. Ele é imperativo na frase. A primeira delas está em Lucas, capítulo 9, versículo 23 a 26. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim... Em doutrina espírita, o Cristo é guia e modelo. Tá? Então, nós devemos seguir, guia, imitá-lo, modelo. Então a gente vai... Assim, eu sou espírito de terceira ordem, eu vou de lá, eu vou atrás. Chico Xavier é espírito de segunda ordem, é de lado. Eu vou atrás. Tem hora que eu não aguento as cacetadas não, viu, pessoal? Aí deixa ele na frente que ele alivia. É exatamente esse é a passagem. Quem quiser ir após ele, negue-se a si mesmo. Acabei de dizer, abnegação. Então, o primeiro verbo, negar. Negar a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Qual é a sua cruz no momento? Bom, eu dei um exemplo, vocês sorriram para mim, então suponho que entre as algumas cruzes que vocês possam estar carregando é a cruz da paciência. Na verdade, é a cruz da compreensão, na fase paciência, tá certo? Lembre, tem a fase tolerância, tá bom? Ou você está na fase tolerância e vai para paciência, ou está na fase paciência e vai para tolerância. Geralmente você vai para a próxima quando se cansa e desiste de ter paciência, vai tolerar. Aí você tolera, cansou, aí vai para paciência. No fim das contas você está se martirizando. Só vai parar, pessoal, quando você começar a trabalhar humildade, que é a compreensão de si mesmo, e entender, eu tenho limites. E for para a compreensão, que é entende o limite do outro. Tá? Por quê? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Fazer por amor a Jesus. E não fazer só porque você quer fazer. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Então, de que adianta você não levar o desaforo para casa se você vai perder várias noites de sono? É esse o sentido. Essas orientações de Jesus, pessoal, elas são extremamente práticas. Elas não são um texto de religião, coisa de religião, que parece que não tem nada a ver com o mundo da gente. Não, as regras do Cristo são orientação para a vida prática. É para o nosso dia a dia, não tem a ver com religião. Eu conheço pessoas que não estão vinculadas a religião nenhuma, a filosofia nenhuma, não são nem ateus, são agnósticos, quer dizer, não acreditam em nada. E são mais espíritas e mais cristãos do que eu, ó.
Muito. Porque eles já aplicam isso no dia a dia deles. São éticos, não que eu não seja, mas são mais naturalmente, sabe? Eu tenho que pensar para não fazer a bobagem. Esse tipo de coisa, sabe? Porque qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Quer dizer, os primeiros 3 verbos que ele apresenta aqui é negar. Quem quer seguir Jesus, quem quer vir após ele, seguindo os passos dele, tem que negar a si mesmo, tomar a cruz, a sua cruz, não a cruz dele, porque a cruz do Cristo é uma que a gente só vai carregar quando tiver em missão igual a ele. Nesse momento nós estamos carregando a nossa. Eu lembro uma vez, uma amiga espiritual, num momento de reunião mediúnica, eu perguntando para ela por que estava tão difícil. Isso há muito, muito tempo. Naquele tempo eu dizia assim, meu Deus, como está difícil. Hoje eu olho para aquilo e digo assim, meu Deus, como era fácil. Porque eu acho que eles foram colocando mais prego na minha cruz e foi pesando mais. O tempo vai passando, a gente vai aprendendo as coisas, aí a espiritual diz assim, ele agora já aguenta um pouco mais. Aí bota mais um pedacinho de ferro para ficar mais pesado o negócio, né? E é assim mesmo. E aí você vai ficando cada vez mais forte, mais resistente. Aí vai chegar um ponto que, semelhante ao Cristo, você vai poder carregar a cruz que ele carregou, que é como está previsto, as nossas dores. Passou pelo que passou para mostrar para nós como devemos passar. Então, é essa a ideia de carregou as nossas dores. Esse é o primeiro texto. O segundo texto, aí os verbos vão estar no final, tá? João, capítulo 5, versículo 2 a 9. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda. Não sei se é assim que se pronuncia, mas mantemos. Tendo 5 pavilhões, nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos. Só doença pesada naquela época. Curiosamente que cegos, mancos e paralíticos, fora os leprosos, eram considerados pessoas amaldiçoadas. Tanto que quando Jesus curava essas pessoas, ele dizia assim, vá lá no templo e faça a oferenda. Porque muitas dessas pessoas eram expulsas de casa. E aí era decretada a morte delas. Aí eu colocava o nome dela no livro dos mortos. E aí quando elas eram curadas, elas voltavam, pagavam a oferenda e o nome delas voltava para o livro dos vivos. Quando ele cura o leproso, um dos leprosos, ele diz assim, agora vai no templo, não fale para ninguém, vá lá no templo e pague a oferenda. Mas não conte nada para ninguém. Como assim? O nome dele estava no livro dos mortos, de repente o homem chega curado. Nesses 5 pavimentos, ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo momento um movimento nas águas. De certo, em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Vocês conhecem essa história, né? Ele curou um paralítico, né? Como é que o coitado do paralítico ia chegar? E ele já estava ali há vários anos. Na série The Chosen, tem essa cena, ficou muito bem feita. Porque se é uma coisa que tem demonstrado, isso os estudiosos do Evangelho já mostraram para a gente, que a maioria das pessoas que foram curadas por Jesus eram pessoas que não queriam ser curadas. É tanto que ele chegava assim, você quer que eu faça o quê? E a cena deixa muito claro, você de fato não é um paralítico, você não quer andar.
Hoje, ainda hoje, nós temos muitas e muitas pessoas que têm doenças porque a doença faz as outras pessoas terem carinho, na verdade é dó por elas. E aí, para manter isso, a pessoa mantém as doenças. E não vai encontrar cura. Porque ela não quer se amar. Ela quer manter a ilusão de que o amor do outro é que satisfaz ela. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Entendem? Porque não faz muito sentido essa pergunta. O cara está lá, o cara está aleijado, 38 anos, e já estava ali no poço há muito tempo. Ele estava ali bonito? E Jesus chega assim, faz a única pergunta, a pergunta mais óbvia de todas: você quer ser curado? Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se, ainda achou ruim. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Estão entendendo? Ele estava esperando que alguém fizesse isso por ele. Porque se fosse eu ficava dormindo na beira do tanque. Na hora que mexesse, eu já jogava a mão dentro. Não é quem chegasse primeiro? Eu ainda tinha vantagem, porque eu não era cego. O cego ia sair tropicando, né? Podia mesmo ficando na beira, na hora de se levantar, podia ir para o outro lado. Eu não, era só jogar a mão dentro. Ou talvez eu já ficasse com a beira do pé lá dentro. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus. Lembra que eu falei? É imperativo? A primeira é negar, tomar, seguir. Detalhe que eu não falei. São 3 passagens. Uma estava em Lucas, uma em João e a próxima está em Mateus. Textos diferentes. Passagens diferentes, que são parecidas no seu sentido. 3 verbos numa, 3 verbos na outra, 3 na outra. Dariam 9 verbos. Curiosamente, tem um verbo que se repete nas 3. Curiosamente, ele se repete nas 3. Então, não são 9 verbos, são 7. Isso é óbvio para a gente, que das condutas propostas pelo Cristo, tem uma que é mais importante que todas as outras. Porque ela é repetida, é repetitiva nas orientações, nas determinações dele para a nossa moral, que é a moral que ele sugere. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Qual foi que se repetiu? Tomar, que é pegar, fazer. Imediatamente o homem ficou curado, levantou seu leito e andou. Aí o pior é que ela fez isso num sábado. Aí tem o resto da história, né? Que vão ficar bravos com ele porque ele tinha curado o homem no sábado. Jesus também não ajudava, né? Aí isso é outra história, né? E piora a situação, porque ele fez num dia que ninguém podia fazer nada. Então você não vai fazer porque todas as pessoas estão fazendo diferente? Você não vai fazer? É a mesma coisa. Nós tivemos durante agora muito tempo, e ainda tem, né? Pessoas brigando por questões, por exemplo, políticas, né? Aí você se pergunta, o que Jesus faria? Se ele sempre estava do lado dos mais fracos. Se ele sempre fazia diferente do que a grande maioria queria que fizesse. Aí você quer seguir Jesus, você vai ter que fazer diferente do que todo mundo que você convive está fazendo.
Você vai perder prestígio, você vai perder amigos, você vai perder negócios, você vai perder muita coisa. É por isso que eu falo, não é fácil não, pessoal. Mas aí quando você bota a cabeça no travesseiro, você diz assim, eu fiz o que Jesus disse. E se você morrer agora, olha o resultado. Ah, Ian, qual vai ser o resultado? Vocês não leem romance, não? Ainda disse que romance não é bom para ler. Não, é pior. Porque está mostrando o resultado. Pega Paulo e Estevão. Olha como Estevão morreu. Apedrejado, porque não negou Jesus. Preferiu perder o corpo, mas não perder a alma. E quando Paulo acorda, quem é que Jesus manda para ser o guia espiritual de Paulo? Estevão. Terceiro texto. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso aqui é maravilhoso, porque é só eu estar cansado, que nem lembra que eu falei? Tá, paciência, cansou, né? Tolerante, cansou, quer dizer, cansou. Dizer, Senhor, pelo amor de Deus, eu brinco que ainda bem que tem coisa que só existe na ficção. Porque se existisse no mundo, o mundo de Harry Potter, aqui no nosso mundo, a palavra que seria mais usada nos últimos tempos era aquele a Vada Kedrava, a Veda Kedrava, era o que o pessoal fazia para matar os outros. Ainda bem que só existe na ficção. Quer ver como a gente está cansado? Você está na sua casa. Você mora lá perto, lá na Neva. É Neva? Depois da rodoviária? Alto Alegre. Você mora lá no Alto Alegre. Por lado assim daquele supermercado que tem, né? Aqueles dois supermercados. Para não falar porque está na internet, para não causar questão de direitos autorais. Tem dois mercados grandes, né? Na Tancredo. Você mora ali atrás. Aí de repente alguém ligou para você. Essa hora. 18h40, 18h37. Diz assim, menina, por favor, você pode vir me buscar? E você, espírita, trabalhador da casa de Francisco de Assis, dedicado a Francisco de Assis, você sabe que de fato a pessoa precisa. E você, por quê? Claro, porque eu tenho uma consulta médica às 7h30, não posso perder. E você, claro, motivo, mas você já está levantando, pegando a chave do seu carro, né? Já está indo, você diz, onde é que você está? Estou na Unioeste. Aí você está onde? A Unioeste. Olha, liga para a clínica que você pode atrasar um pouquinho, mas você vai chegar, tá? Aí você sai no seu carro, você vai pegar a Tancredo, né? Achar um bom retorno na Tancredo, porque ali é terrível, né? Eu sei que morei ali perto. Aí você vai entrar na Tancredo, vai vir, entrar na Rua Vitória. Tá para os buracos já? Então vai entrar na Rua Vitória, porque se for por trás é pior. Você vai estar nervoso, você pode se perder, aí vai ser pior, né? Aí você vai pela Rua Vitória, chega na Carlos Gomes e você vai se estressar quantas vezes? E você está indo fazer a caridade. Pior é quem vem para o centro espírita no dia de atividade do centro espírita que tem que fazer esse trajeto. Você não vem para ajudar, você vem para ser ajudado. Tinha que ter um trabalho de paz para os trabalhadores quando chegam no centro, para aplicar paz nos trabalhadores, para depois eles irem aplicar, porque estão tudo estressados.
Quer dizer, olha a situação, sabe? Aí você está lá cansado, chegou lá na unidade todo estressado. Não, pior que você tem que voltar, certo? E onde é a clínica? É ali na rua Mato Grosso, onde tem ali aquelas clínicas de coração e tal. É por ali. Você vai ter que voltar pela Barão do Cerro Azul. Às 7 da noite. Podia ser pior, pessoal. A pessoa podia ter ligado para você às 5h30 da tarde. Ixi, né? Podia ser pior. Não, sempre pode ser pior, né? E aí você pegou a pessoa, deixou lá no local. Você está a ponto de matar um. Você está cansado e sobrecarregado do estresse daquela viagem de 2h30. Aí você para e diz assim, ai Senhor, o Senhor disse, né? Que é para ir o Senhor todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu estou, por gentileza, me alivie, o Senhor falou. Está aqui, ó. Todos que estejam cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É só ir até Ele. Peraí. Mas peraí, eu tenho que ir até Ele. Ele não está dizendo que vem até mim. Como o pessoal leu errado isso? Ainda tem um detalhe, pessoal. Vocês sabem o que é condicionante? Isso, o pessoal do direito lida com isso o tempo todo. Condicionante é, para que tal coisa aconteça, existe condição. Se não cumprir a condição, a coisa não acontece. E no texto tem as condicionantes depois. Primeiro você tem que ir até Jesus. Onde Jesus está? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os saudáveis, eu vim para os loucos. Ele está lá na Carlos Gomes, na Barão do Cerro Azul, tentando acalmar o pessoal não se matar. E você quer fugir dos estresses. Ele está onde? Ele está perto do louco que tira o juízo. Porque você pelo menos está no caminho. O que é que ele faz? Ele fica com as ovelhas que já estão no caminho ou vai buscar a ferida? Aí ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Ele agora já começou com o tomar. Vocês sabem o que é jugo? Eu comentei aqui em outros momentos, mas para a gente lembrar. Jugo. Vocês já viram um carro de boi? Uma carroça de boi? Tem a parte do carreto, né? Tem 2 pauzão em 2 traves. E lá onde o boi vai, tem um pau assim, né? Que tem uma lombadinha para ir no pescoço, né? O nome daquele pau, daquela trave lá, é jugo. Ele está dizendo: pegue o jugo, que é o que vai determinar. O boi vai para onde ele quer? Não, o boi vai puxar a carroça e ele vai para onde o condutor quiser. Então o jugo é o instrumento para você carregar o fardo. Ele não está dizendo que vai botar nas suas costas, ele está dizendo que você tome. Se o seu jugo neste momento é a compreensão e você está na fase da paciência, pelo amor de Deus, comece a compreender. Tome sobre você o jugo, que é suportar o fardo, mas desenvolvendo a virtude da compreensão. Por isso esse fardo foi colocado no seu caminho. Então ele não é o mal, ele é o bem agindo para você. Por isso, aí eu brinco bastante, por isso que Deus foi buscar lá no 25º andar do inferno a pessoa certa. Não foi errado. Vocês já imaginaram o trabalho que Deus teve? Escolher dentro, nós temos hoje, segundo se conta, Emmanuel diz que é um terço de encarnado, 2 terços do outro lado, tem 8 bilhões aqui, então vamos chutar em torno de uns 30 bilhões, arredondar para cima. No meio de 30 bilhões de seres nesse planeta Terra, ele foi buscar exatamente aquela pessoa demoníaca para colocar você como vizinho, para colocar você para trabalhar na mesma sala, para ser a pessoa que você vai conviver durante 30 minutos no mesmo ônibus todos os dias para ir trabalhar, para ser teu cliente. Mas dá o trabalho que deu para arrumar tudo isso e colocar aquela pessoa e você se encontrar com ela, e às vezes você casa com ela. Não, tem coisa pior, você traz como filho ou filha.
dizer que o filho ou filha vai tão ruim quanto casar. Mas casar pode pedir divórcio. Filho não tem como. Percebe o trabalho que deu simplesmente para você desenvolver uma virtude? E não é nem muitas virtudes, é uma só. Como esse Senhor chamado Deus nos ama. Então, todo aquele, olha, primeiro vai até Jesus, aquele que está cansado e aliviado, para que ele alivie. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso ou brando e humilde de coração. Então a gente tem que aprender o que com ele? Humildade e brandura. Na verdade, na sequência é brandura e humildade. Porque para ser humilde, você tem que... A humildade é a capacidade de se compreender. Como é que você vai se compreender se você não é brando consigo mesmo? A maioria das pessoas que já entraram naquelas salinhas ali, que antigamente era lá, hoje aqui, de atendimento fraterno, estão carregando culpas inconscientes. Por falhas nas encarnações passadas e a continuidade das falhas nessa. São culpas inconscientes e você não consegue se perdoar. Você não está sendo brando ou manso consigo mesmo. Não é ser conivente, é diferente. É diferente. Por isso, mansidão e humildade. De coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Encontrar. Quer dizer, o descanso ele só vai acontecer quando você for ao Cristo, indo ao Cristo, você tomar o fardo, tomando o fardo, aprender a ser brando e humilde, aí é que você encontra paz. Aí, para finalizar, pessoal, eu juntei esses verbos, né, e montei um parágrafo com os 7 verbos, que é assim. Primeiro eu juntei cada um desses 3 numa frase. O primeiro é levantar, tomar e andar. Levante-se da paralisia, tome o local onde essa paralisia acontece e ande e se movimente. Você está esperando que alguém solucione o seu problema. Tem gente que está esperando que o Espiritismo resolva seus problemas. Não, o Espiritismo nos consola e esclarece. Nos esclarece e consola para que você possa, sabe, tomar as decisões necessárias e agir conforme a moral do Cristo. No segundo, que é tomar, aprender, levantar, tomar e andar. Esse é o segundo. O primeiro é negar, tomar e seguir. Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga o Cristo. Segundo, levante-se da paralisia, tome o local onde essa paralisia acontece e ande, se movimente. E o terceiro, tome sobre si o jugo do Cristo, da evolução, aprenda com ele e você encontra o descanso. Aí eu juntei os 3 e ficou assim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te da tua acomodação, apanha o teu leito onde estás acomodado e anda em direção à perfeição. Pois se alguém quiser vir após Jesus, negue-se a si mesmo, tome a cada dia o seu fardo, a sua cruz e siga ele. E quando a dor pelo esforço parecer insuportável, vá até Jesus. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e ele nos aliviará. Mas para alcançar esse alívio, é necessário que que cada um tome si mesmo o jugo do Cristo e aprendam com ele, pois que ele é manso e humilde de coração. E nós encontraremos descanso para as nossas almas, pois o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. E aí volta ao ponto inicial. Se nós estamos sofrendo hoje, é por teimosia ou rebeldia. Nós não mais sofremos por ignorância, que nós já sabemos o que fazer. Veja, toda a minha fala aqui, nesses quase 50 minutos, foi justamente, eu falei só de uma situação que é do perdão, da mágoa e tudo mais, só uma.
Se nós parássemos de criar expectativa em relação à conduta dos outros, querer que o outro solucione a nossa carência, as nossas necessidades, parar de o outro, e olhar que sou eu o de fato que necessito, se eu começar a olhar para mim internamente, ver o que tem aqui dentro, olha, eu paro de criar expectativas em relação aos outros, os outros continuarão sendo quem são, fazendo o que fazem, não vão mudar agora, isso não depende de mim, e talvez a vida, é aquele ponto, Deus buscou lá no 25º andar do inferno, a pessoa para colocar na tua vida, para te oferecer essas situações, para você desenvolver virtudes. Pergunta, por que Deus escolheu você para colocar essa pessoa? Talvez seja para que você, tendo a possibilidade de ter um pouco mais de maturidade, possa aplicar os ensinos do Evangelho e se torne exemplo para essa pessoa. Nada mais que isso. E você já imaginou o quanto você dormiria em paz todas as noites? Você já imaginou? Aí nós estamos encarnados, então vamos pensar como encarnado um pouquinho. Mas somos espíritos imortais encarnados. Você já pensou quanto você vai economizar de plano de saúde? Porque os problemas de coração vão diminuir. Problema gástrico vão diminuir. Problema de coluna e de joelho não vão existir. Já imaginou quanto você vai economizar? Simplesmente porque parou de carregar o fardo da mágoa? E eu estou pegando só uma. Só pegando só uma. Se nós trouxermos para a nossa vida esses ensinamentos, essas questões práticas aqui, pessoal, nós vivemos em paz. Aí é que nós vamos entender determinadas pessoas que moram em comunidades muito carentes, materialmente falando, que não são pessoas acomodadas, mas são pessoas de muita fé e conseguem viver com muita paz, com muita felicidade, e ficam felizes com conquistas que nós temos e não prestamos atenção. Essas pessoas já passaram por essas lições. Aí a vida diz assim, agora desce lá porque eu preciso que você vá dar exemplo aos outros. Aí no mundo onde a gente acha que as coisas materiais é que trazem felicidade, a pessoa nasce num mundo, num ambiente social, onde há uma dificuldade de acessar as facilidades que o mundo material oferece, e há alguém que está sorrindo. Eu conheci uma pessoa dessa agora essa semana. Eu fiquei com tanta vergonha, porque eu disse, meu Deus do céu. Sabe, tudo que eu tenho, tudo que a vida me favoreceu, e eu reclamo. Essa criatura tem bem mais idade que eu, tem idade para ser minha avó, e ela, sabe, a vida dela foi de muitas dificuldades e sacrifício. E feliz. Feliz e felicidade autêntica, porque graças à experiência com a mediunidade, com a sensibilidade, eu consigo perceber as estruturas fluídicas que a pessoa emite e a paz que aquela criatura transmitia. Eu fiquei com vergonha. E nós reclamamos, porque achamos que o que vai nos trazer a paz, a felicidade, são opiniões, certezas, razões. É muita inocência da nossa parte. Muita inocência. Olha o quanto a nossa vida poderia ser prazerosa. E olha só, com as comodidades que os bens materiais nos oferecem. Sem passar pelas dificuldades que muitas pessoas passam. E o que nos falta? Aí eu finalizo com uma frase do Cristo: vai tu e faz o mesmo. Simples assim. Tá.
diante de reflexões profundas como a que Cristo nos trouxe, nos ofereceu, tanto nas suas palavras, quanto nas suas reflexões, quanto nos seus atos, que possamos nós ainda, almas necessitadas de compreensão, de amparo, de carinho, de consolo, ter cientes de que ainda podemos fazer muito mais. Porém, precisamos entender, querido Mestre, e neste momento de prece, nós te pedimos, precisamos compreender que somos simples instrumentos na tua mão. E nós agradecemos por isso. Se pelo menos não atrapalharmos com as nossas impulsividades, com o nosso orgulho, com a nossa ansiedade, tudo fluiria muito melhor. Por isso, querido Mestre, que possamos aprender um pouco mais contigo, essa brandura, essa mansidão, essa humildade de coração, e possamos nos tornar servidores mais fiéis, mais dedicados da tua obra, do teu caminho, da tua luz. Agradecemos a Francisco de Assis, aquele que coordena as atividades desta instituição, que ele possa estar conosco na nossa semana, nos inspirando para que possamos tomar as decisões, fazer as escolhas mais acertadas e que ao deitar, o Cristo possa estar comigo e estando comigo possa me abraçar e dizer: vem, filho, descansa um pouco, pois que o esforço foi longo, mas que tu me representaste durante o dia. Obrigado, Mestre, obrigado, Maria, querida Mãe, obrigado, Francisco, obrigado a todos os amigos espirituais que estiveram conosco nesta tarde, que possamos ir ao passe com o coração, a mente, o perispírito abertos ao recebimento dos fluidos salutares que ali serão ministrados. Muito obrigado, querido Mestre.